Bom, voltamos nesse segundo bloco falando sobre fotografia, sobre arte, sobre o feminino, sobre autoestima. Para isso, eu chamei aqui a fotógrafa Mel Pacheco. E ela vai conversar sobre tudo isso e sobre a sua relação com a arte e com a fotografia. Mel, seja muito bem-vinda muito ao obrigada. programa. Eu sou muito fã do teu trabalho e do olhar que tu tem nas tuas fotos, que é muito visível, assim. Eu queria que tu contasse pra gente, Mel, assim, como é que nasceu a Mel fotógrafa, essa tua relação com a fotografia, como começou? Então, primeiramente, obrigada pelo convite, né? E como que começou a minha relação com a fotografia? Na verdade, eu preciso voltar um pouquinho antes, porque por muitos anos eu fui professora de dança, então trabalhei muito tempo com mulheres. Exclusivamente com mulheres, com aula de dança para mulheres que não sabiam dançar, que tinham autoestima baixa, depressão, né? E em 2018 eu tive uma lesão bem séria no meu joelho que eu precisei parar com tudo. Nossa. Não pude mais dar aula, então assim, tirou a minha forma de me expressar, né? Tirou teu chão, né? Tirou meu chão, eu não sabia se eu ia conseguir andar de novo. O medo que me passava na cabeça, né? Será que eu vou conseguir dançar? Então, eu comecei a estudar fotografia porque eu sempre gostei. Entendi. E eu fotografava deitada mesmo. E ganhei um curso online e comecei a estudar. E fotografava o que tinha ao meu redor. Depois que eu voltei a dar aula, não foi a mesma coisa, né? Porque o joelho, ele nunca mais foi o mesmo. Tu tinha limitações. Eu tinha várias limitações. E assim, eu sempre fui muito ativa. Então, eu chegava a dar 10 aulas por semana. Entendi. Né? E com isso, eu com a lesão não consegui mais. E acabei que eu já estava começando a fotografar algumas alunas, mas bem pouco. E na pandemia, né? Todo mundo fala, na pandemia. Na pandemia, teve uma virada de chave. E aí, na pandemia, como a maior parte das minhas alunas eram do grupo de risco, não podiam sair de casa, algumas não conseguiam mexer no celular para entrar nas aulas online, que eu cheguei a dar um pouco de aula online, né? Aula de dança ainda. Isso, aula de dança ainda. E como a maioria não pôde, acabou que a minha turma acabou. Entendi. Né? E eu tinha uma amiga minha do marketing, trabalhava com marketing. Dessas marqueteiras. Mas assim, ela meio que me pegou assim pela mão e falou, vem, o que tu faz, só tu faz. Ela falou pra mim assim, Mel, o que tu faz, só tu faz do jeito que tu faz. Então assim, ela começou a me mostrar que eu tinha essa sensibilidade, né? E o meu maior medo era, não seria a palavra medo assim, né? Mas assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com as mulheres e de ter mesmo, sabe, de elevar a autoestima, sabe? Tu já fazia isso na dança, Eu já fazia né? isso. Então o medo era assim, ó, será? Porque eu acredito muito em propósito, né? Então assim, ó, será que eu vou conseguir continuar com o meu propósito? Eu quero. Como eu fazia tão bem lá. Exatamente. Na dança. Só que eu ouvi um podcast, na verdade. E nesse podcast, o cara que tava mediando, ele falou assim, era sobre propósito, né? E ele falou assim, o seu propósito, ele nunca vai mudar. Mas a forma com que você faz ele, ela pode se reinventar. E daí ele deu o exemplo que ele não gostava de gente preguiçosa. Então ele tinha uma escola para ensinar as pessoas várias formações, né? Ele falou assim, ó, eu tenho uma escola hoje física, mas se acontecer alguma coisa eu consigo fazer essa escola online. E eu falei assim, por que não, né, continuar empoderando mulheres, trazendo, melhorando essa autoestima, né, com a fotografia. E daí quando eu vi isso, junto com a minha amiga falando, vai, que o que tu faz, só tu faz. Não, Mel, e assim, ó, eu não conhecia essa tua história de professora de dança, não tinha ideia que tu trabalhava com expressão corporal, mas hoje nas tuas fotos, tu vê a expressão corporal, tu trabalhas ainda com a expressão corporal das tuas clientes agora. Exatamente. E assim, ó, e eu tento o máximo trazer isso nos meus ensaios, né? Então eu trabalho muito com movimento. Sim, muito nítido isso nas tuas Eu fotos. gosto de fazer assim, ó, até brinco com elas, eu falo, olha, nós vamos fazer um bumerangue. Então assim, né? Então tu olhou pra cá, olhou pra mim. E tu tem esse domínio do corpo. Exatamente, por ter esse domínio. Por ter esse domínio.
não vamos falar em tempo, mas Não, são alguns anos, anos. né? Alguns anos estudando Claro, movimento corporal. movimento corporal. E até para deixar a foto mais leve. Então, eu consigo trazer a mensagem que eu quero. Sim. Né? Então, eu quero uma foto com mais poder, né? Eu recebo, hoje eu trabalho também com as fotos business, né? As fotos corporativas. Então, eu sempre pergunto o que a pessoa quer passar. E eu recebo vários tipos de mulheres. Né? Desde as mais baixinhas que falam assim, Mel, todo mundo acha que eu sou criancinha, eu preciso trazer um mulherão, né? Exatamente. E aí eu trago tanto na questão da roupa, né? Que isso também pode ajudar, mas no gestual também, na pose, né? Então eu consigo transformar aquela mulher, né? No mulherão. Tu consegue enxergar a mulher que você tá fotografando, né? E tu isso é uma arte. E tu sabes que assim, ó, hoje parando pra pensar, eu desde lá da época da dança eu já fazia isso. Sim, eu ia te dizer. Porque, essa empatia que tu tinha com essa Porque eu sempre falava assim, ó, chegava mulheres assim, eu tenho 2 pés esquerdos, né? Elas falam muito isso. Aí eu falo assim, não, mas assim, dança é expressão, não tem como tu se expressar errado. Então eu sempre tentava mostrar. Eu sempre tentei mostrar o outro lado, sabe? Né, que potencializando exatamente as qualidades. E aí hoje, claro, eu digo que eu faço os ensaios femininos e a mulher nas suas fases. Então vamos falar disso. Vamos lá. Como é que são esses ensaios, Mel? Então, eu faço vários tipos de ensaio, né? Desde os ensaios gestante, família, o ensaio corporativo, que eu carinhosamente chamo de business, porque eu acredito que corporativo vem muito da questão de empresas grandes, né? E hoje, com as mulheres empreendendo, eu não gosto de chamar do corporativo. Isso, porque até pra deixar engessado, exatamente, para não deixar engessado, né? Então, eu gosto de ver a mulher em todas as suas fases. No profissional... Exatamente. No pessoal, no romântico, no sedutor. Exatamente. Né? O meu sensual, ele é até um pouquinho mais romântico. Sim. Né? Porque eu digo assim, que a gente tem os estilos, né? Sim. Então, eu adoro fazer o sensual, mas eu sempre puxo mais pra esse romântico, mostra, não mostra, né? E hoje eu tô muito mesmo no business. No business. Eu acho que a mulher também, a mulher é cíclica, né? Então eu acho que a mulher, ela tem já aquilo de quando ela tá mudando uma fase, ou quando ela tá fechando um ciclo, ou quando ela tá iniciando outro, ela quer deixar registrado, né? Sim. E assim, é muito importante, né? Eu ia dizer, concordo. Porque tu imagina, eu falo muito em legado, né? Então, qual é o legado? Às vezes não precisa nem ser para uma filha, né? Pra gente mesmo, né? Então, pra eu olhar lá pra trás e pensar, olha só como eu era quando eu tinha 20, 30, 40 anos. Né? Então, eu gosto muito de incentivar isso nas pessoas que eu fotografo. E eu também busco isso através das fotos mais atemporais. Né? E já partindo pro meu estilo de fotografia, né? Mais atemporais, então não muito estampa, né? Porque eu digo que assim, foto, principalmente roupa, pode ser igual a ex-namorado, né? Eu ia... A gente olha e pensa assim, ó, meu Deus, como é que eu usei essa aquilo? aí é anos 90. É isso, né? Exatamente. Então eu tento deixar o mais atemporal possível. Isso. E Mel, falando do ensaio business, né? Porque assim, toda mulher, ela é uma profissional, quase toda mulher, digamos assim, não vou dizer todas, não vamos generalizar, mas 90% das mulheres tem o lado business dela, né? Sim. Mesmo aquela que tá em casa, começando a empreender, tem seu lado business. Como é que funciona esse ensaio? Ele é externo? Ele é dentro do local de trabalho? Como é que funciona? Quantas fotos? Quanto tempo? Como é que é uma sessão? Eu gosto da palavra depende. Tá. Porque eu preciso entender o que tu queres comunicar com o teu ensaio, né? Então, assim, faz sentido pra ti natureza? Não faz? Prefere um ambiente mais escritório, né? Hoje eu tenho um estúdio, tô fazendo bastante fotos lá. Pode fazer tudo em estúdio. Isso. Por exemplo, uma confeiteira, digamos, trabalha com bolos. Pode fazer fotos lindas em estúdio.
por Pode. exemplo? E assim, ó, o meu estúdio ele é bem flexível, porque eu digo que é um estúdio vivo. Eu vou mexendo ele o tempo inteiro. Então eu tenho vários tipos de cadeira, tenho mesa, daí eu peço pra pessoa trazer, né, os seus utensílios, de trabalho. de trabalho. Inclusive, durante o ensaio eu já vou pedindo, né, ó, como que tu recebe teu cliente, como é que tu faria isso, pra pegar também gestos do dia a dia, do cotidiano, pra que fique mais natural e a mulher se reconheça numa melhor forma, às vezes, né? Porque imagina uma confeiteira toda com a touquinha, tudo, mas de uma melhor forma, né? Que ela se reconheça nas fotos. Entendi. E como é importante ter foto de qualidade falando um perfil profissional, né? Como faz a diferença? Faz. Porque tu tendo foto de qualidade, tu mostra pro teu cliente, né? Que tu é profissional. Tu é profissional e que tu se preocupa, né? Então, assim, eu vou fazer já pensando nele, né? Já pensando nele, exatamente. E tem um mínimo de fotos, né? Como é que tem? Hoje eu trabalho com um mínimo de 20 fotos, né? Até porque eu já trabalhei com menos fotos, mas... 10 é pouco, né? É muito pouco. É muito pouco. E é um tempo que tu te dedica pra isso, daí tu vai querer escolher mais fotos, né? Exatamente. Daí é uma tarde ou uma manhã? Normalmente, assim, eu separo meio período. Não gosto de colocar horário. E quem faz a produção? Quem faz a produção de estilo, né, de looks, é a Rafaela Gonçalves, né, que trabalha comigo, que a gente tem até um projeto juntas. Então casou super, porque ela traz bem a essência da mulher com a sua roupa. Sim. Né? E de acordo com o que ela quer comunicar também. Isso. E maquiagem, tudo? Maquiagem eu tenho a Priscila que trabalha comigo. E aí faz lá no meu espaço. Faz lá na hora. Isso. Entendi. E são maquiagens bem leves, assim, do tipo, acordei linda. Entendi. Que é assim que a gente quer, né? Exatamente. Mel, pra encerrar, tu tem workshop, né? Tem um trabalho que tu tá fazendo com a Rafa em parceria. Tem muita coisa acontecendo. Inclusive, a Mel tem um workshop que é dominando o celular. Então, se você quiser aprender a tirar fotos bonitas no seu dia a dia de celular, tem um workshop que o último que eu vi as fotos, é uma vibe muito gostosa, né? E tem o teu projeto com a Rafa, né? Exatamente. Que é um ensaio fotográfico. Isso. Podes passar o teu Instagram, por favor, para as pessoas entrarem lá e verem um pouquinho desses projetos? Então, eu sou uma mulher cheia de projetos, mas se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tô no @melpachecoph. Também tem o meu site, que é melpachecoph.com.br. Ali tem todos os links para os ensaios, para os workshops dominando o celular e também para esse projeto especial teu e da Rafa, né? Qual é o nome dele? Amigas e Negócios. Amigas e Negócios. Vale super a pena entrar. Obrigada. Mel, foi um prazer te receber aqui. Quero já te convidar para voltar, porque tem muito papo, tem muito assunto. É uma mulher de muitos projetos e muitos assuntos. Muito obrigada, Mel. Eu sou muito fã do teu trabalho. Muito obrigada. E a gente vai continuar vendo um pouquinho dos ensaios que a Mel separou aqui, umas fotos que a Mel separou pra gente aqui pro programa. Obrigada. Muito obrigada. Bom, o programa dessa semana vai ficando por aqui. Eu espero vocês na próxima terça-feira, às 20h30, aqui na TV Galega. Uma linda semana para todos vocês.